Vamos fazer uma oração para receber o nosso pré-leitor da noite, né? Pedir a Deus que Deus venha abençoar cada irmão, a cada irmã, os que estão viajando, os que vão viajar, que Deus cura os que estão doentes, principalmente com esse Covid-19 que está perturbando ainda muita gente, né? Mas o Senhor está no controle de tudo. Senhor Deus, nosso Pai, eu te peço, Senhor, neste momento, que o Senhor venha abençoar. O Senhor já abençoou, o Senhor já fez tudo para nós nesse momento, nos louvores, nas palavras, nas mensagens, Senhor. Mas eu sei que o Senhor ainda tem uma coisa boa para nós, que vai vir, Senhor, da boca do teu servo. Eu sei que o Senhor tem uma dose dobrada de coisas boas para a nossa vida. Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui na tua casa, junto com meus irmãos. Eu tenho certeza que todos estão contentes por estar aqui. Eu sei que vão embora cheio de amor, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de tudo que é bom que só o Senhor pode dar. Senhor, obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos, boa noite, tudo bem? Glória a Deus. Eu acho que a essência da mensagem que Deus colocou para mim trazer hoje era não perder o significado de viver em Cristo, né? É sobre isso que eu queria focar hoje com vocês. Faz um pouquinho de tempo que eu não prego, espero que os irmãos tenham paciência e me ajudem. E vamos junto, né? Receber o que Deus tem para nós hoje. Pode sentar, irmãos, para a gente começar. Eu queria estar lendo primeiro Provérbios 3:5, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Primeiro, para confiar em Deus, a gente não pode ser autossuficiente, né? A gente não pode apoiar nas nossas ações, nos nossos desejos, naquilo que a gente quer, mas para a gente confiar em Deus, a gente tem que apoiar naquilo que Ele proporciona para nós, né? Nós temos que confiar nele de verdade. E é um engano nosso viver sobre as nossas forças, né? O Evangelho, ele não é viver sobre a minha força ou sobre a sua força, mas é nós sobre sermos sustentados por um Deus, né? Nós vivemos à mercê do que Deus tem para nós, porque nós acreditamos que independente do que Ele tenha para nós é bom, né? E às vezes, todas as vezes, né? As nossas vontades, elas não são as melhores para nós, mas são as que Deus tem para nós, porque Ele sabe aquilo que é bom. E em 2 Coríntios 12, daí diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Quando estou fraco, então estou forte, né? Quer dizer que quando nós estamos fracos em nós mesmos, nós somos fortalecidos em Cristo. Nós podemos de verdade estar andando com Cristo, porque para nós andarmos com Cristo, nós primeiro devemos carregar a cruz, né? Negue-se a si mesmo e carregue a cruz, a sua cruz. Então, nós deixarmos as nossas vontades, nós deixar os nossos desejos e começar desde manhã viver como um cristão, né? Esse que eu acho que é o verdadeiro significado do Evangelho, e ele não pode se perder para nós, igual a esperança que nós temos em Cristo. Menos de nós, mais de Deus. Irmãos, são nós mesmos que nos impedimos de chegar nos planos que Deus tem colocado para nós. O nosso maior inimigo é nós, né? O maior inimigo meu sou eu, porque as minhas vontades, aquilo que eu quero, os meus desejos, conforme eu tenho andado, eu vi uma frase esses dias que a pessoa disse assim: não é outra pessoa que vai te mudar, é você. É as suas atitudes, as suas escolhas. Desde quando a gente acorda como cristão, essas escolhas vão nos levar mais perto para Deus ou para longe de Deus. E nosso maior inimigo é nós mesmos, não é as pessoas que estão por aí. Se nós decidimos irar, se nós decidimos ficar bravos, se nós decidimos chatear. Então, o controle das nossas ações e o domínio próprio são aquilo que muda na nossa vida.
são aquilo que nós faz a gente querer ser uma pessoa melhor, né? Então, como diz aqui, por quanto que eu escrevi, né? Por quanto mais de mim estou fraco, mas quanto mais de Deus, aí eu estou forte, não posso ser autossuficiente. Eu preciso ser suficiente em Cristo. Além disso, mesmo que eu tiver Cristo, eu tenho que vigiar e orar para que não entreis em tentação, como Mateus 26, 41. Sabendo disso, eu entendo que em mim não há vencedor. Eu tenho que perder em mim e ganhar em Cristo. Eu preciso deixar as minhas vontades e viver para Cristo. E é assim que a gente deve viver, né? Isso aqui fui eu que escrevi. Nós temos que entender que nós temos que perder em nós, né? Alguém perde. E temos que ser nós. Para quê? Para nós ganharmos em Cristo, como está em Filipenses 3 que nós lemos, né? Que Paulo fala que ele deixou as coisas para que ele pudesse estar com Cristo, para que ele pudesse viver com Cristo. E queria falar também sobre medo. Mas eu, quando tiver medo, confiarei em ti. Salmo 56, 3. Mas quando eu tiver medo, eu confiarei em ti. Nós vemos que o relacionamento do cristão, ele é muito mais profundo. Porque a Bíblia, ela diz que, de certa forma, nós devemos ser felizes, né? A Bíblia, ela diz, eu vou citar isso mais para frente, que nós não devemos ter medo, que nós não devemos ser ansiosos. Mas a Bíblia, ela quer que nós sejamos melhores como os humanos, e não pessoas tristes, né? Então, a vida de um cristão, ele não ter medo também. Ele não ficar carregando aquele medo, aquela ansiedade. Nós, como cristãos, nós temos que estar felizes, né? É difícil ser feliz? É. Mas todos os dias Deus renova e nos dá condição para que a gente possa ter um dia bom. Vamos ver o quanto precisamos de Deus e nos avaliar. Aí, em Romanos 8,14 diz assim, porque todos que são guiados de Deus, esses são filhos de Deus. Como eu disse, Deus, ele vai moldar a gente. Deus, ele vai guiar nós para que nós chegamos no entendimento, para que nós chegamos naquilo que ele quer, né? E como cristão, nós temos que avançar para cada dia ser pessoas melhores. Pois tu és minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. Salmo 71, 5. Aí eu escrevi aqui, nos dias tristes, mesmo quando o problema vem, eu tenho que buscar, sei que vai ficar tudo bem. O nosso primeiro buscar é Deus, que ser a nossa primeira opção, e seguimos deixar nossa confiança nele, vamos vencer a batalha na nossa vida. Né, irmãos? Independente de como está a nossa vida, o nosso dia, Deus, ele é soberano, e quando nós decidimos confiar nele, ele faz por nós, né? Ele age por nós. Independente da situação, pode ser uma situação mais horrível possível, mas você fala assim, eu tenho Deus na minha vida. Eu tinha comentado uma vez que quando aquelas pessoas chegam lá na terra de Canaã e vê aqueles gigantes, eles falam assim, não, mas por que a gente não volta para o Egito? Lá tem comida, lá tá bom, não tem esses gigantes, por que a gente não volta para lá? Mas nós temos que entender que, independente, se a situação for ruim, nós temos Deus. E com Deus nós podemos vencer, né? Com Ele nós podemos. Então, essa confiança, como cristão, que a gente tem que ter. Porque em Jeremias 17, 7 diz assim, feliz é quem confia no Senhor, cuja segurança é o Senhor. Né, irmãos? Porque Deus, Ele não desaponta nós. Ele não quer que nós sejamos infelizes, né? Ele vem suprindo em nós a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa mansidão. Ele coloca em nossas vidas pessoas, aquelas pessoas que Ele coloca de verdade, para nos fazer bem, né? Porque os planos dele são os melhores para nós, e não os piores. Os planos dele são os melhores. Então nós temos que entender que o Senhor quer que nós sejamos felizes, né? Que a vida do cristão de verdade, ele está feliz, né? Independente das coisas que aconteça, ele vai estar feliz porque
eu vi um testemunho esses dias de um homem que ele disse que ele queria saber um milagre na vida dele. Ele queria, falou assim, não, mas eu queria que Deus falasse comigo. Eu queria ver onde que está meu milagre, onde que Deus falou comigo. E ele falou que ele era muito antissocial e que hoje as coisas mudaram na vida dele, hoje ele se tornou uma pessoa diferente. E ele falou que o milagre na vida dele foi Deus transformar isso na vida dele. Então, às vezes, se nós pegamos a nossa trajetória de tudo que aconteceu lá no começo da nossa história até hoje, nós vamos ver o tanto de maravilhas e milagres que Deus fez por nós. Né? O tanto que Deus tem cuidado de nós, e muitas das vezes a gente não vê. A gente não vê como nós temos evoluído, como que nós temos crescido como pessoas. Porque Deus, ele tem cuidado de nós. E eu queria citar também sobre a confiança de Davi em Deus. Respondeu Saul, você não tem condições para lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. 1 Samuel 17:33. A primeira coisa que nós vamos ver é, às vezes, as pessoas falando que a gente não consegue chegar, né? Porque realmente era uma visão impossível. Um rapaz pequenininho que não conseguia nem pôr armadura, ele tinha que ficar sem armadura para conseguir lutar, porque tão pesada que a armadura era para ele. Então, nos olhos humanos, aquilo era impossível. Né? Ele estava caminhando para a morte. Né? As pessoas achavam que ele estava louco. Mas a confiança que ele tinha em Deus, apesar da circunstância, né? Ele falou assim, não, eu vou derrotar, eu vou vencer ele. E apesar de todos não acreditarem que Davi podia vencer a batalha, né? Ele tinha confiança que a batalha não seria só dele, mas seria de Deus também. E que estaria ali junto. Então nós podemos ver em Davi a diferença de uma pessoa que ela é preparada pela fé e confiança em Deus. Né? O que um cristão com fé ele pode fazer? Aonde que um cristão com fé ele pode chegar? Porque que nem eu falei para vocês, Deus ele quer que nós sejamos confiantes. Deus ele quer que nós tenhamos fé, que nós seguimos acreditando na palavra dele com todo o nosso coração. E quando os israelitas viram esse homem, todos fugiram com muito medo. Quem está em 1 Samuel 17:24. Né? Aqueles guerreiros que tinham armaduras, tinham espadas, que foram treinados todos aqueles anos, né? Eles estavam presos na confiança de si mesmo e eles tinham medo. Eles não conseguiam. Né? E Davi, ele tinha confiança, mas ele não tinha um preparo talvez físico. Mas ele tinha confiança que ele ia vencer. Então, muitas das vezes, o que vem de Deus é mais valioso do que o preparo, né? Você vai ver que aqueles homens eram preparados para, talvez, vencer Golias. Mas Davi, ele às vezes não tinha um preparo físico, mas ele tinha confiança. Ele não teve medo, ele não hesitou. Ele confiou. E ele fala assim, 1 Samuel 17:36. Teu servo é capaz de matar um leão, quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o Deus vivo. Né? Nós vemos a confiança que Davi tem em Deus, pois ele desafiou o Deus vivo. E é essa confiança que nós devemos ter todos os dias, entender que as coisas vão ser boas para nós. Às vezes não da forma que nós queremos, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Às vezes não é da forma que você imagina, mas lá na frente você vai ver que aquela era a melhor coisa. E o resultado do relacionamento com Deus é a confiança, porque eu sei que eu posso confiar. É igual um pai ele pega na mão do filho, né? E o filho ele tem certeza que do lado do pai ele está seguro. E é assim que nós devemos ser com Deus também. Né? Deus ele quer passar essa confiança para nós, essa confiança de pai e filho. Você pode confiar em mim, você pode contar comigo. Né? O resultado do relacionamento é que eu posso confiar em Deus porque em outras situações ele já cuidou de mim.
Então eu sei que nessa Ele também vai cuidar. E nisso, nessa experiência que nós temos com Deus, nós vamos saber que a nossa confiança está de verdade em Deus. Irmãos, Deus tem confiança em todas as áreas para a nossa vida. E o nosso relacionamento com Ele produzirá um combustível para isso, né? Nós, com essa experiência, todos os dias vamos entendendo as áreas da nossa vida e vamos confiando cada vez mais em Deus. Porque, como eu disse, nós como cristãos, nós temos que evoluir. Nós não temos que declinar, mas nós devemos que andar, nós devemos avançar nele, amar mais, né? Ver as pessoas de outras maneiras, deixar aquelas coisas, as características, porque nós vemos que a personalidade, muitas pessoas são fortes, mas nós devemos bater em cima, porque nós como cristãos, nós não devemos carregar coisas que são maus, né? Vemos muitas pessoas, não, mas é porque eu tenho ciúmes, é porque eu sou nervoso, porque sou aquilo. Mas Cristo, Ele trabalha em nós, né? Imagina Paulo se ele não fosse trabalhado como um cristão. Paulo, ele mudou, né? Apesar dele ser da forma que ele era, ele se tornou um cristão, ele se tornou diferente, ele passou a se preocupar com as pessoas. Várias cartas ele diz, eu só estou aqui por causa de vocês ainda, porque eu já queria estar no céu. Né? Então, Paulo, ele tinha uma responsabilidade, ele tinha um amor pelas igrejas enorme. Né? Um zelo que ele tinha pela igreja. Então, nós também devemos carregar coisas boas conosco e deixar cada vez mais aquelas coisas que são maus, né? Como eu disse, Jesus, ele não quer que nós tenhamos medo nem dúvida. Aqui, ó. E não só ela, mas nós mesmos temos as primícias do Espírito Santo. Também gememos nós mesmos, e esperamos a adoção, saber redenção do nosso corpo, porque esperança que fomos salvos. Ora, esperança que se não vê, não é esperança. Porque alguém vê como esperará? Mas se esperarmos, não vemos. Com paciência esperamos. Ficou meio confuso aqui. Vou tentar ler aqui. Ora, esperança que não se vê, a esperança. Porque o que alguém vê como esperará? Então aqui está falando para nós que nós devemos ter esperança em Cristo, né? Mesmo que nós não vejamos, nós devemos esperar com paciência. Então nós não podemos desanimar. Nós temos que ter esperança em Cristo, né? Independente de como o mundo esteja, nós temos que confiar que Cristo ainda tem o melhor para nós. Porque nós não estamos na mão do mundo, mas nós estamos na mão de Deus, né? Então, há muita esperança para nós. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Romanos 8, 23, até o versículo 26. Então nós vemos que Deus, ele nos prepara por completo, né? Deus, ele não simplesmente nos joga, mas ele quer nos moldar. Ele quer nos transformar em pessoas diferentes. Ele quer moldando nós por cada dia, porque ele nos guia, ele intercede por nós, né? Ele está conosco. E se vimos o evangelho de verdade, dia após dia, vamos ter uma dose de confiança e ânimo no Senhor. Nós não temos que ser animados por homens, mas por Deus, né? Nós todos os dias temos que ser animados por Deus, não por homens, porque nós carregamos muito o fato que alguém tem que nos animar. Mas a pessoa que maior tem que nos animar é Deus. Nós temos que confiar, né? Acordar felizes com Deus todos os dias. Teve um dia que eu estava muito mal e eu vim no culto aqui e eu falei assim, como eu sou egoísta, né?
Porque o dia foi perfeito, mas porque eu não gostei de algo, meu dia parecia que não estava bom. Mas se nós vemos que Deus, Ele tem cuidado de nós em todos os dias, né? A gente tem acordado, a gente tem saúde, a gente comeu, né? A gente dormiu. Então nós vamos ver que nós estamos sendo egoístas. Porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem provido as coisas para nós. E às vezes o nosso emocional, aquilo que nós pensamos, passamos a maior, né? Nós ficamos egoístas de pensar, não, mas não foi tão bom o dia. Mas deu tudo certo, né? O dia foi ótimo. Mas porque não foi tão bom igual o outro, foi um dia não tão bom para nós. Então nós devemos avançar nele. Em João 15:11 diz assim: tenho dito essas palavras para que minha alegria esteja com vocês e na alegria de vocês sejam completas. Né, irmãos? A gente vai ver que quanto mais nós lemos a palavra, da mesma forma que ela diz que nós devemos ser justos, nós devemos ser felizes. Né? Da mesma maneira que ela diz que nós devemos andar em ordem, retidão, justiça, né? Que nós devemos fazer tudo aquilo que o Senhor tem pedido para nós, que nós não devemos pecar, Ele diz que nós devemos ser felizes também. Nós devemos ter esperanças, né? Esperar um dia melhor amanhã. Amanhã vai ser um dia bom, né? Amanhã vai ser um dia bom, então nós temos que esperar que amanhã vai ser um dia bom. Que amanhã eu vou acordar bem, que amanhã vai dar tudo certo, que as coisas vão dar certo. Então nós temos que ter essa vontade de querer ter um dia melhor que o outro, em Cristo. Né? E em Mateus 14:22, versículo 28, diz assim: Senhor disse Pedro, se é tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós vamos ver que Pedro ele anda sobre as águas, mas ele cai, né? Porque ele focou na tempestade. Quando ele viu a tempestade, ele ficou com medo. Ele viu aquele vento, ele ficou com medo. E com certeza era uma tempestade muito forte, né? E também andando sobre as águas. E ele afundou, porque ele teve medo. O foco dele saiu de Cristo. Mas, apesar disso tudo, ele teve uma lição. Uma lição que Cristo estava ali, né? Ele grita para Jesus: salva-me. Jesus salva ele. Então ele aprende a confiar. Ali ele aprendeu a confiar. Eu com Jesus posso andar sobre as águas, né? Eu, quando estou com Cristo, posso o impossível com Cristo também. Então, Jesus, muitas das vezes, nós vamos passar por situações para que nós cresçamos. E essas situações, elas não são ruins, mas elas são boas para que nós cresçamos como pessoas. Né? Nós não podemos ser como filhos mimados, mas nós temos que, todos os dias, às vezes, ter uma situação para impulsionar a gente a crescer. E a pergunta que eu fiz é: será que eu e você teríamos coragem, né? Nessa situação, andar sobre as águas, aquela tempestade? E então nós vamos ver que muitas coisas que acontecem na nossa vida é para que nós tenhamos confiança em Deus, para que nós aprendamos a confiar, mas Jesus estava do lado dele, né? Deus estava ali do lado dele. Deus em nenhum momento desamparou ele. Deus nunca, em nenhum momento, esqueceu ele. Deixou ele andar e quando ele caiu, ajudou.
E através disso ele foi ensinado que ele poderia confiar. E nós temos que entender que é bom ser testado e aprovado. Como está em Tiago 1:2, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim que vocês sejam maduros, íntegros e sem que falte vocês coisa alguma. Então, Deus, Ele tem feito nas nossas vidas coisas para que nós sejamos maduros, para que nós crescemos com pessoas. Mas de nenhuma maneira isso é ruim para nós, é porque Ele nos ama, Ele quer cuidar de nós. Né? Ele quer que nós sejamos felizes. Que nem o irmão Paulo falou ali, aconteceu um negócio com óculos, tudo, mas, né, quantas vezes que as coisas que acontecem na nossa vida, né, que está acontecendo coisas piores com outras pessoas, né? É quando Deus tem colocado a mão sobre nós, e mesmo que aconteçam essas coisas, são consequências, né? São coisas que um dia pode acontecer, mas são coisas da vida. Mas o importante é que Deus tem cuidado de nós, né? Tudo tem dado certo. Como eu disse, Deus quer que nós cresçamos em um discipulado, nossos medos, nossas ansiedades, nossas confianças, e através disso nós podemos entregar para Ele. Né? Se você tem alguma coisa que às vezes não é tão bom em você, nós temos que entregar para Deus. Me ajuda a mudar nisso. Né? Eu sou ansioso, eu tenho medo, preciso de esperança, preciso de um dia melhor. Nós precisamos começar a querer, né, que essas coisas estejam presentes na nossa vida. Preciso ter esperança, preciso, né, porque todos que olharem por como o mundo está hoje em dia, né, nós somos pessoas sem esperanças, porque é complicado, difícil. Mas Deus, Ele tem muita esperança para nós. Amanhã acordar e ter um dia bom, né? Em Provérbios 16:1-3 diz assim: o coração do Provérbios 16, do 1 ao 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as suas obras e os seus desígnios serão estabelecidos. Parece um pouco piada, né? que nós confiamos em Deus, tudo acontecerá. Mas é verdade, irmãos. Porque nós, quando aprendemos a confiar em Deus 100%, as coisas elas começam a mudar de uma forma na nossa vida que parece de uma vida fictícia. Né? A gente fica feliz, a gente fica alegre, a gente tem esperança. Então, fica uma coisa fora do comum para nós, né? Para a normalidade de hoje. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente descansará. Então, nós sabemos também que nós possamos descansar em Deus. Né? E em João 14 fala assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo dá. Não permitas que o vosso coração se preocupe e nem deixe se amedrontar. Não é mesmo? Então nós vamos ver que a Bíblia, ela diz que nós devemos ter um controle emocional muito grande sobre os nossos sentimentos, sobre aquilo que nós temos medo, sobre aquilo que nós temos ansiedades. E em 1 Tessalonicenses 5,16 diz assim: bem regozijai-vos para sempre. Né? Seja feliz, seja alegre. Então a palavra de Deus, ela diz para nós que nós devemos ser felizes, sim. Nós devemos ser alegres. Confiar por amor. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele livrará do laço do passarinheiro e de pestes perniciosa. A confiança que Deus tem para nós é amor. O significado da palavra: Ele te livrará do laço.
tirar à força. Salvar, resgatar, né? O tirar que ele usa aqui é tirar à força, salvar, resgatar, libertar, saquear. Então, a maneira que Deus ele diz aqui é muito mais profunda, né? Eu vou tirar você, né? Então, Deus ele está falando assim, não importa, eu vou tirar você, eu vou te proteger. Então, aqui está falando muito mais no sentido de resgatar você, de salvar você. Então, às vezes nós não vemos como Deus, ele tem palavra para nós, né? Palavras que são fortes. E eu queria citar também, está quase dando a hora, havia um homem na fornalha. Nós vamos ver que qualquer um que não se prostrasse será lançado dentro do fogo ardente. E aconteceu, né, que aqueles homens, eles tinham confiança. E essa confiança vinha igual está em Salmo 121, que diz assim, eleva os olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vemos nesse salmo uma relação de confiança entre Deus e o salmista. Uma reflexão. Entendemos que está escrito que temos experiência em relação a como confiar em Deus. Né? Essas pessoas, elas sabiam que elas poderiam confiar. Por quê? Elas carregam experiência. Isso daí é uma coisa sólida, não é uma coisa que se acaba. Eles estão fundados sobre a rocha, que é Jesus. Né? Eles não estão fundados sobre a areia. Então, eles sabem que de verdade, eles podem confiar em Deus. E igual o Pedro também fez, né? Pedro, quando decidiu, né, andar em direção a Cristo, né? Qual de nós faríamos isso? Ter essa confiança? Apesar do medo, ele teve aprendizado, né? Então, para continuar aqui, porque sem Cristo, né, nós não somos nada. Como está em João 16:33. Eu disse essas coisas de mim para que vocês tenham paz. E neste mundo vocês terão aflições. Mas, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, o que quer dizer isso? Que sem Cristo nós não somos nada, mas com Cristo nós podemos vencer. Né? Com Cristo nós podemos suportar, com Cristo nós podemos ser felizes. Apesar das aflições que tem no mundo, a gente tem confiança, né, que um dia de amanhã vai ser melhor. E em Salmos 23:4 diz assim, mesmo que eu andar em um vale das trevas da morte, não temerei perigo algum, pois está comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. E para continuar aqui, em Daniel 3:17 diz assim, eis que o nosso Deus, a quem servimos, é quem pode nos livrar, e Ele nos livrará da fornalha ardente, da tua mão, ó rei. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atacados nos fogos da fornalha de fogo ardente. E depois nós vamos ver que o rei diz assim, no versículo 25, respondendo, disse ao rei, é verdade, ó rei. Respondendo, dizendo, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então nós vemos que estes homens, eles tinham confiança, né, igual tem em Salmos 23. Mesmo que eu andar pelo vale, né, eu não temerei. E é essa confiança que nós devemos ter com Cristo. Porque quando nós estamos no Evangelho, nós temos que ter completo, né, naquilo que acreditamos, a convicção. Nós temos que ser pessoas convincentes, nós precisamos convictas com aquilo que nós acreditamos. E viver o Evangelho de verdade. Por isso que o título da mensagem é que nós não podemos perder o significado que é Cristo. Né? Que é acreditar, que é todos os dias confiar em Cristo.
E eu queria voltar no versículo, né, que é Filipenses 3:12. Põe aí para a gente finalizar. Filipenses 3:12. Não que já tenha alcançado, ou seja, perfeito, mas prossigo a alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Próximo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. O último 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio, soberana vocação, Deus em Cristo Jesus, né? Então nós deixamos as coisas que estão para trás, para que nós possamos viver coisas diferentes hoje, né? E que nós possamos andar cada vez mais com Cristo. Porque o Evangelho, nós todos os dias crescemos. Né? Eu todo dia querendo ser um cristão melhor. Né? O meu comportamento não está certo, eu vou melhorar, vou mudar. E é isso daí que tem que queimar no nosso coração. Essa vontade de todo dia, querer ser pessoas melhores, cristãos melhores, porque nós precisamos melhorar. Né? A Bíblia diz que nós não estamos livres de melhorar, que nós devemos melhorar. Né? As nossas atitudes, tudo que nós temos em nós. Todos os dias nós devemos ser pessoas melhores. E eu agradeço a oportunidade. Né? Espero que os irmãos tenham gostado da palavra. Que Deus venha abençoar a todos. Amém. Amém. Os irmãos querem receber essa palavra? Graças a Deus, Deus continua abençoando poderosamente. Jovem Jefferson, né?